Vamos iniciar agora a nossa aula em flashcard. Ela é uma aula que a gente, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente vai praticando, ou seja, a gente vai fixando o conhecimento. Ou seja, é muito mais eficiente que uma aula que você fica só assistindo, como se estivesse na Netflix, você está se enganando, você não está se aprendendo. Então vamos lá, a gente vai estudar agora, a gente vai pegar o caput primeiro, depois inciso por inciso do artigo 5º, o artigo mais cobrado em qualquer concurso aí, porque o que? São os nossos direitos fundamentais, né? A gente está vendo a parte dos direitos e deveres individuais e coletivos que fica no artigo 5º da Constituição Federal. A gente sempre começa aqui pela leitura da legislação primeiro, que primeiro é aquela cobrança da lei seca, depois a gente vai se aprofundando, a gente joga um pouquinho de doutrina, se for o caso uma jurisprudência, mas a gente vai o quê? Aprofundando aos poucos, não é aquela matéria que do nada joga aquele conhecimento e você fica perdido. Então, aos pouquinhos a gente vai aprofundando no que for necessário, beleza? Então vamos fazer a leitura primeiro do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito a... quase que eu falo aqui, mas o que acontece? Aqui é um flashcard que você tem que fazer o quê? Você tem que completar a coluna. Aqui a gente costuma começar porque aqui a questão é apenas que você decore quais são os nossos direitos raízes do artigo 5º. O que é um direito raiz? São o quê? A base de todos os direitos fundamentais, deles que vão desdobrar o restante dos nossos direitos fundamentais. Eu costumo dar uma dica para vocês, para ajudar, então vocês veem que eu coloquei a primeira letra de cada palavra aqui, ó. V, L, I, S e P. Então, decora o mnemônico VILPS. Você decorou o VILPS, você vai lembrar que são 5 direitos raízes. Tá, quais são esses direitos raízes? É o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui eu coloco a legislação para vocês dar uma lida e botei aqui o nosso macete, que é o VILPS, com V de vida, I de igualdade, L de liberdade, P de propriedade e S de segurança. Você já decorou os direitos raízes do caput do artigo 5º. O que abrange o direito à vida? Aqui, o primeiro card foi do card do tipo omissão. Agora, nosso card é do tipo pergunta aberta. Aqui é uma pergunta bem direta, você tem que falar. O que abrange o direito à vida? Aí você teria que responder o quê? O direito à vida tem uma dupla acepção. O direito à vida, ele abrange o quê? O direito de estar vivo, ou seja, de sobreviver, e o direito de ter uma vida digna. Não basta estar vivo, mas tem que ter o quê? Um mínimo de dignidade. Aqui a nossa resposta, e embaixo o nosso a legislação, né, e o mapinha mental aqui, ó. Sobrevivência mais existência digna. É a nossa dupla acepção do direito à vida, que também vem prevista aqui como um dos direitos raízes, aqui a vida aqui. Mais uma pergunta aberta. O direito à vida abrange apenas a vida extrauterina? Nosso direito à vida, ele não abrange apenas a vida extrauterina, ele também vem abranger o direito da vida intrauterina. O que seria? Não é apenas o direito da vida extrauterina. O que é o direito da vida uterina? Quando a nossa legislação protege o feto, ou seja, que está dentro do útero ali, ele também está protegendo a vida do futuro do bebê ali, né? Inclusive, nosso Código Penal tem o crime de aborto, que vem proteger essa criança que está dentro do útero. Continuando, o direito fundamental à vida é hierarquicamente superior a todos os demais direitos humanos, estejam eles previstos na CF ou na Declaração de Direitos Humanos. O direito à vida, a gente sabe que ele é muito importante, né? Sem vida não tem nada, mas ele não é superior aos outros direitos. Ele está colocado igualmente aos outros direitos fundamentais. Quando existe um confronto entre os direitos fundamentais, num caso concreto, ele vai ocorrer o que a gente chama de ponderação dos direitos fundamentais. Vai ter que ser analisado o caso concreto ali para saber qual direito vai sobressair sobre o outro. Aqui a gente pulou, né? A resposta errada, né? Como disse para vocês.
Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte. Será que o direito à vida admite a pena de morte? O que vocês acham? Sim, gente, o direito à vida admite a pena de morte. Ou seja, ele não é um direito absoluto. O direito à vida é um direito relativo. Inclusive a vida intrauterina. Existem casos que admite o aborto, né? E também existem casos que admite a pena de morte. Lembrando, né, que a pena de morte vai ser quando? Vai ser apenas em que... Até coloquei aqui a explicação para vocês em guerra declarada. A pena de morte no Brasil precisa, quando tem uma guerra declarada, ela vai ser admitida. A titularidade de direitos fundamentais pode ser restrita a determinada categoria. As pessoas jurídicas, por exemplo, podem ser titulares de direitos fundamentais, naquilo que for compatível com sua natureza. A gente, no CAPT, a gente vê sobre a aplicabilidade de direitos fundamentais, né? Quem que vão ser os titulares desses direitos fundamentais, ou seja, quem tem direito de usufruir do direito fundamental. No artigo 5º fala que são o quê? Os brasileiros e os estrangeiros residentes do país. Não fala a questão da pessoa jurídica, aí já passa uma doutrina. A pessoa jurídica, vocês acham que elas vão ser titular de direitos fundamentais? Sim, a pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais. Então, não é apenas a pessoa física, também é a pessoa jurídica. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar condições de vida digna. Foi o que a gente já falou, né, no flashcard anterior, que o direito à vida tem duas acepções, de estar vivo e de ter uma vida digna. Os direitos fundamentais, em regra, destinam-se à proteção dos estrangeiros residentes do país e também dos de passagem pelo país. Isso daí foi a interpretação que o STF fez, né? Quando a gente lê a Constituição, fala o seguinte, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, aí falando dos direitos. Ou seja, aqui parece que só é aplicável aos brasileiros e os estrangeiros que foram residentes do país. Porém, veio o STF e falou, ó, não são apenas os estrangeiros residentes do país. Também os estrangeiros que tiverem de passagem também são titulares de direito fundamental. Então, o STF fez uma interpretação extensiva aí dos nossos direitos fundamentais. Os animais não são titulares de direitos fundamentais, sendo eles, na verdade, objeto de tutela constitucional. Será que o seu doguinho, Totó, ele é titular de direito fundamental? A doutrina vai falando que não. Os animais são sim protegidos pela Constituição, que não são titulares de direitos fundamentais, e são protegidos pela Constituição, mas não são titulares de direitos fundamentais. A Constituição Federal reconhece os direitos fundamentais aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, estando afastados da titularidade desses direitos os estrangeiros não residentes no país, mas que neles se encontrarem. Ou seja, que fala que os estrangeiros que não são residentes não têm os direitos fundamentais. Porque a gente falou no flashcard anterior, eu falei que tem ou que não tem? Eu falei que tem, então está errado a afirmativa. Fechamos aqui no CAPT, né? A gente tentou esgotar da melhor maneira possível o que pode ser cobrado em um concurso sobre esse assunto, para que, caso caia, você não venha errar essas questões, beleza? Então, até a próxima aula de flashcard, a gente vai continuar batendo a Constituição Federal.